Fala, torcida tricolor, Alex Prado, bora para mais um vídeo. E antes da gente trocar uma ideia, vai lá, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. O canal foi reativado e bora para cima para ver se a gente faz esse canal crescer e cada vez mais a gente trazendo aí conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Bora lá. Dia de São Paulino é cada vez mais triste. A gente não tem um dia de paz e quando a gente acha que as coisas elas vão melhorar, tudo parece andar para trás. E a contusão do Caleri, por mais que ele não esteja, numa boa fase, mas é uma contusão que a gente sabe que vai fazer muita falta. O jogador, ele é importante para o elenco. O Caleri, por mais que ele não esteja, como eu disse, numa boa fase, ele é um jogador que preocupa dentro de campo o adversário. E o problema é que a gente está em 3 competições. Copa do Brasil, que vai se iniciar, a gente pega o Náutico. Campeonato Brasileiro, que a gente está muito mal. E a Libertadores aí, que a gente empata um jogo em casa. E agora a gente vai ter que recuperar pontos fora de casa, né? E o Caleri, ele é importante para o elenco do São Paulo nessas competições. E não adianta a gente querer ficar enxugando gelo, dizendo que a gente tem o André Silva, que a gente tem o Rian Francisco, porque a gente sabe que para competições desse calibre, a gente precisa de jogadores mais cascudo, a gente precisa de jogadores com mais qualidade. Não que o André Silva não tenha qualidade, que o Rian Francisco não tenha qualidade, mas a gente precisa de jogador mais experiente, jogador que esteja acostumado a disputar esse tipo de competição, principalmente a Libertadores. Imagina jogo importante, jogo decisivo, e o Zubeldia colocando o Rian Francisco, assim como ele fez com o William Gomes na partida contra o Botafogo no Morumbi no ano passado. Vai acabar queimando o menino. Então que a diretoria do São Paulo se mexa, que vá atrás de um jogador experiente para substituir o Caleri, porque mesmo o André Silva sendo um jogador mais experiente, mais do que o Rian Francisco, eu acho que o André Silva não está preparado para ser titular do São Paulo. E isso ele já demonstrou em algumas partidas, quando ele vem do banco de reservas. O André Silva ele se destaca mais do que ele iniciando a partida. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu já percebi. Então o São Paulo precisa sim de um novo camisa 9 aí para dar conta do recado nessas competições importantes. E muitos podem falar, mas o Luciano também pode fazer essa função. Eu acho que o ciclo do Luciano dentro do São Paulo já era para ter encerrado. Não adianta a gente ficar se enganando, não adianta a gente achar que o Luciano hoje é um jogador decisivo, porque ele não é. O Luciano, ele prejudica mais do que ajuda hoje, se a gente for fazer uma análise mais fria, uma análise com o pé no chão. Ficou evidente isso no jogo contra o Botafogo. Quando o Luciano entra na partida, o time do São Paulo morre ali no setor do meio campo. E teve até um lance ali que o Luciano ficou simulando uma contusão e o time do Botafogo não parou a partida, e vocês viram ali que o Botafogo quase fez um gol ali naquele lance, e depois logo em seguida sai o escanteio e o Botafogo empata, e no final da partida o Alan Franco vai lá cobrar o Luciano e sai toda aquela confusão. E eu acho sim que o Alan Franco ele estava certo, ele tem que cobrar mesmo. Nós ali da arquibancada a gente vê, sabe, alguns jogadores entregando pouco dentro de campo, e quando a gente vê um companheiro de equipe cobrando coisa que a gente gostaria de fazer
com o jogador, tem alguns torcedores que foram contra o Alan Franco ainda, dizendo que ele não deveria falar nada, que ele deveria falar no vestiário. Eu acho que ele agiu corretamente, ele deveria sim cobrar o Luciano, e o André Silva não deveria se meter ali, e acabou sobrando para o André Silva, e o Alan Franco até acabou cobrando também o André Silva. Mas isso é reflexo do que é o São Paulo hoje. O São Paulo hoje é um time sem comando, o São Paulo hoje é um time bagunçado, tanto pela diretoria quanto pela sua comissão técnica, e a gente torce para que as coisas comecem a dar certo, mas é evidente também que na mão do Zubeldia as coisas não estão dando certo, e às vezes a gente fica insistindo no erro e pode a temporada ser comprometida por essa insistência. Como eu acho que o ciclo do Luciano já se encerrou no São Paulo, eu também acho que o ciclo do Zubeldia também já se encerrou. Agora, eu não entendo o porquê que a diretoria do São Paulo está arrastando tanto essa demissão, sendo que tem técnicos aí livres no mercado. Tem o Tite, muitos não são favoráveis ao Tite. Tinha o Dorival aí acertando com o Corinthians. Tem técnicos na América do Sul que São Paulo também poderia observar. Tem o Crespo ele chegou no São Paulo como uma aposta, acabou sendo campeão e está livre no mercado também, mas eu acho difícil o Crespo ele voltar a dirigir o São Paulo com essa diretoria que apunhalou o treinador pelas costas. Então é difícil. Eu acho que também pela multa rescisória do Zubeldia, a diretoria arrasta essa demissão, apostando aí que da noite para o dia as coisas podem começar a dar certo na mão do Zubeldia, mas eu acho difícil. Domingo tem São Paulo e Santos no Morumbi, e o nosso diretor Boca de Farofa, ele garantiu que o Zubeldia chega no ônibus junto com a delegação, mas a minha dúvida é se o Zubeldia sobe do ônibus para ir embora, porque dependendo do resultado, eu acho que a corda no pescoço do Zubeldia aperta um pouco mais. Mas como essa diretoria é uma diretoria banana, é capaz do São Paulo passar um vexame dentro de casa e na coletiva ou logo depois numa entrevista eles disserem que o Zubeldia ainda permaneça no cargo. É bem provável que aconteça isso, porque dessa diretoria omissa e covarde eu não espero nada que não seja isso. É algo que não ajude o São Paulo, decisões que prejudicam a instituição, e é isso o que eles têm feito desde quando assumiram a gestão do São Paulo. Vamos torcer para que o São Paulo possa fazer uma boa partida, para que o São Paulo possa vencer, para que o São Paulo possa subir um pouco na tabela, porque a zona da degola já está ali pertinho. Se o Cruzeiro tivesse perdido ontem para o Bahia, o São Paulo hoje já estaria na zona da degola. Então, vamos torcer para que o São Paulo vença o Santos e que esse tratamento paliativo que a diretoria tem feito aí em relação ao Zubeldia dê certo, porque na minha ótica, na minha visão, o diagnóstico do São Paulo seria uma cirurgia, não tratamento paliativo. Mas bora lá, o que nos resta é torcer para que as coisas comecem a andar lá pelos lados do Morumbi. Beleza, galera? Então é isso. Caleri aí fora, só volta na temporada 2026. Provavelmente o São Paulo precisa de um substituto. Para mim, o ciclo do Luciano já se encerrou no São Paulo, e também o ciclo do Zubeldia. Mas nós não temos a caneta e a gente fica refém dessa diretoria aí covarde, que a cada vez mais eles denigrem, o futuro tricolor, e o que a gente vê é isso. Como eu disse, a gente não apita nada, mas a gente tem voz e ninguém me cala. Eu coloco aqui as minhas opiniões e decisões,
E tomara que esse vídeo chegue. E eu sei que chega na diretoria do São Paulo. E eu quero muito que eles consigam entender que nesse momento eles mais atrapalham do que ajudam a instituição. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Um bom restinho de feriado aí pra vocês. Um bom sábado. E a gente vai voltando aí com mais vídeos na sequência. Valeu? Tamo junto. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Dê o like aí que você ajuda muito. Tamo junto. Forte abraço.